Tem então a palavra o nosso camarada Nuno Miranda e prepara-se para intervir o nosso camarada Walter Pérez. Senhor Presidente do Congresso de Presidência Honorária do Partido Socialista dos Açores, camarada Carlos César, Presidente do Partido Socialista dos Açores, camarada Vasco Cordeiros, ilustres camaradas da mesa, caros e caras camaradas, depois dessas palavras e de tudo o que foi dito, eu quase que já tive que fazer um monte de retalhos daquilo que tinha para dizer, porque já foi basicamente muito bem dito aquilo que existia. Contudo, eu não posso deixar de dar as minhas primeiras palavras e saudar em todos nós, congressistas, toda a população dos Açores, todos os socialistas dos Açores, todos aqueles que diariamente contribuem para o engrandecer desse partido e para as batalhas que nós travamos diariamente. Uma outra palavra muito importante e muito particular é para a JS e para os nossos jovens. A Ana Vitória não está na mesa, mas trouxe a filha com 2 meses para o primeiro Congresso do Partido Socialista. Acho que é uma prova de uma dedicação muito grande. Possivelmente foi o elemento mais novo do Congresso. E para a JS e para os jovens, porque eles são a semente, são o futuro, são a expectativa de ver um PS forte e um PS coeso, sempre ao serviço dos Açores e dos açorianos. Uma outra palavra sincera são para os nossos autarcas. Nós não podemos esquecer que os nossos autarcas são a primeira linha de contacto e logo o elo de maior proximidade com a população. São eles os primeiros a escutar, a acudir, a amparar. Ocupam, assim, a primeira posição, uma posição imprescindível na ligação entre a política e as políticas e o político e o cidadão. Caros camaradas, a identidade que nos une como povo açorianos, como açorianos, é um fator predominante da nossa existência. Esta identidade é maior que a soma de 9 identidades distintas. É toda uma história e cultura comum, é uma vontade e firmeza moldada por uma geografia muito particular e temperada por um mar que nos une. Essa conjugação de fatores, Vitorino Messi, que é um filho da terra, descreveu da seguinte forma: como homens estamos soldados historicamente ao povo de onde vivemos e enraizados pelo habitat a uns montes de lava que soltam da própria entranha uma substância que nos penetra. A geografia para nós vale outro tanto como a história. Como as sereias, temos uma dupla natureza, somos carne e pedra e os nossos ossos mergulham no mar. E a isso ele chamou de açorianidade. E acho que é comum a todos nós, de Santa Maria, ao Corvo, e a quem vive na diáspora, quem reside no continente, como vimos pelo manifesto de um convidado que falou que vive fora há 12 anos, salvo erro, mas vive os Açores, estão de fora. A moção pelos açorianos com os açorianos, apresentada pelo camarada Vasco Cordeiro, e que subscrevo e para a qual apresentei um humilde contributo, é um documento que reforça esta açorianidade, apresenta uma visão de futuro ancorada no nosso passado e que tem a capacidade de agregar todos aqueles, socialistas ou não, que querem mais e melhores Açores. Numa altura em que têm ressurgido, ou têm surgido, em algumas posições, discursos e opiniões que procuram dividir, colocar ilha contra ilha, concelho contra concelho, freguesia contra freguesia, em suma, açoriano contra açoriano, numa lógica perversa, onde é mais importante criar factos e casos que apresentar propostas efetivas, onde é mais importante a sobrevivência política ou a notoriedade mediática do que o bem-estar dos açorianos. O PS responde com um documento, com esta moção, que promove a união centrada em 3 pilares: reforçar a afirmação dos Açores nos mais diversos níveis, nos mais diversos planos, em reforçar a coesão territorial e económica e social das nossas 9 ilhas e em qualificar a democracia. E mostra, mais uma vez, uma capacidade ímpar de inovar, de ler os sinais dos tempos e de perceber o rumo a seguir. Esta capacidade é a razão pela qual os açorianos confiam no PS e confiam desde 1996 e o demonstram nos sucessivos atos eleitorais. Nós temos a capacidade de mudar, nós temos a capacidade de perceber e nós temos a capacidade de sentir os Açores e que isso faz toda a diferença na construção das nossas políticas. Após décadas onde foi necessário garantir
e esta parte vai ser quase repetitiva, já toda a gente disse o mesmo, e antes não quero evitar os toques no microfone do camarada Carlos César. Após décadas onde foi necessário garantir nas novilhas das suas condições de infraestruturação, de investimento, que permitissem uma maior convergência com o tudo nacional e europeu, muito foi conseguido, mas como está escrito na moção, também muito ainda falta fazer. E a respeito disso, queria salientar 2 pontos, desafios que considero importantes. O primeiro é o demográfico, sem sombra de dúvida. É transversal a toda a civilização ocidental e acredito que medidas que estão escritas na moção, como a de melhorar as respostas dos equipamentos a nível da compatibilização de horários, ou a criação de incentivos para a fixação de pessoas e empresas em localidades mais afetadas pela redução demográfica, muito possivelmente aquelas empresas de foro familiar que terão uma hipótese de trair, que encontrarão um terreno fértil para a sua evolução, faz sentido e são enfoques e vão garantir, sem sombras de dúvidas, a capacidade de nós evitarmos alguns processos de desertificação que acontecem, que não acontecem somente em ilhas, acontecem também dentro de territórios ou em núcleos territoriais mais pequenos. O outro ponto é um ponto que acho muito interessante e partilho inteiramente da opinião, que é reforçar a coesão a partir da diferença. Reforçando os denominadores comuns, todos aqueles laços que nos unem e potenciando todas as nossas diferenças intrínsecas a cada uma das ilhas. Assim, e só assim, conseguimos tirar partido do bom que existe nas 9 ilhas dos Açores e, mais particular, do bom que existe dentro de cada uma das ilhas dos Açores. Porque esta diferença não existe só ao nível ilha, existe também ao nível da própria ilha. Se pensarmos numa ilha como São Miguel, existem diferenças significativas que podem ser potenciadas dentro do próprio concelho. Por exemplo, a Costa Norte é uma costa mais certificada, com menos investimento, em comparação com um grande centro urbano que será a cidade de Ponta Delgada. E é preciso arranjar mecanismos, e este é um deles, que é descobrir as características intrínsecas a cada uma dos locais e, a partir daí, construir um modelo que garanta uma evolução sustentada, sistemática e homogénea, não consegui evitar os toques no microfone, e homogénea de todo o nosso território. Desta forma, e esse desenvolvimento integrado permite-nos otimizar recursos e estabelecer as redes de complementariedade. Permite-nos conseguirmos ter complementariedade interterritorial e isto traduz-se claramente em melhores resultados económicos. Pronto, muito mais havia para dizer, mas já recebi os 2 toques. Só tenho mais 2 palavras para dizer que estou certo que cada um de nós, cada um dos açorianos que vão ler ou a quem nós vamos explicar o que está escrito na Moção Global de Estratégia é capaz de se ver neste texto. É capaz de traduzir o que está escrito em ação. Eu estou certo que daqui a 2 anos, num próximo congresso, esperemos que estejamos todos cá, estaremos novamente em condições de dizer que os Açores continuam a crescer em todas as áreas, com claros reflexos na qualidade de vida dos açorianos, que esse efetivamente é o nosso digno, é garantir um reforço e um melhoramento permanente da qualidade de vida dos açorianos. Viva o PS, viva os Açores!